Eu vi que alguém levantou a mão. Vamos lá. Ai, não tô vendo quem foi, deixa eu ver se aparece aqui. Tem alguém com a mão levantada, gente, ou não? Não, né? Então, acho que foi. Ok, vamos lá então. Eh, e aí aqui eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque como eu disse no início aqui, uma tentativa de ancorar alguns conceitos, tá? Pode, de repente, ser uma coisa muito básica aí para alguns, mas eu achava importante todo mundo estar na mesma página em relação a isso. Eh, então, assim, quando pensando aqui no, né, no papel de quem está estruturando esses projetos de infraestrutura, eh, o que que caracteriza o investimento propriamente dito, né? Como é que ele se materializa nesses estudos, nos estudos de viabilidade, nos estudos técnicos em geral? E aí, assim, eu acho que várias das coisas aqui vão ter uma oportunidade de aprofundamento mais adiante, mas para tentar aqui dar uma introdução, assim, mais geral, eu acho que objetivamente, né, os investimentos num projeto de infraestrutura, eles constam do que a gente chama de EVTE, alguns EVTA, né. Então, se você pegar lá os estudos de viabilidade de um projeto de infraestrutura, toda vez que tem uma licitação, as melhores práticas, dizem que esses estudos de viabilidade devem ser disponibilizados para os licitantes estudarem, né, então que todo mundo que falou que trabalha com novos negócios, com licitações, espero que nunca tenham passado por um projeto que você entra lá para estudar e não tem um EVTE, às vezes acontece, mas hoje em dia é mais raro. E é nesse documento chamado EVTE que, entre outras informações, todas as informações da modelagem devem constar, os tais investimentos dessa parceria, né. E esses investimentos devem idealmente refletir as necessidades reais daquele ativo, né, e aí a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, a questão lá da terceira etapa, das necessidades reais na próxima aula, mas passa por uma reflexão de realidade, né, então, assim, quando a gente está fazendo uma licitação de, saneamento básico, bom, preciso saber qual que é a cobertura de água, de esgoto que tem naquela área de abrangência hoje, para saber o que que eu vou precisar de investimento para alcançar a meta que será estabelecida, né. Então, se eu tenho 20% de cobertura de esgoto, eu vou precisar de um tanto de investimento para chegar em 90. Se eu já tiver 70% de cobertura, é outra realidade de investimento para chegar em 90. Então já é isso que eu quero dizer quando eu falo em necessidades reais, né, olhar para a engenharia mesmo e para o que está feito e o que precisa ser feito. E aí tem as discussões de projeto de engenharia, né, assim, principalmente aqui quando a gente está falando na implantação de uma nova infraestrutura, há casos em que a gente está falando de revitalização, enfim, que não necessariamente demanda um projeto, mas em geral, o que é investimento nesses projetos está materializado de alguma forma, está descrito do ponto de vista de engenharia num projeto, mais especificamente num anteprojeto de engenharia, que é a exigência mínima legal. E também tem geralmente, dependendo do projeto, bastante investimento, em questões ambientais, seja em investimentos necessários para o licenciamento do projeto, condicionantes ambientais, que foram impostas em algum momento ou que se antevê que serão necessárias para regularizar alguma situação que está ambientalmente irregular. Então você também tem muito investimento hoje em projetos de infraestrutura, que estão associados a questões ambientais. Imagino que quem trabalha aí com saneamento, enfim, todos os setores têm bastante dessa demanda, de investimento ambiental. E aqui também entra a distinção, que acho que é é algo conceito mais básico, mas é importante frisar, que é a diferença entre o CAPEX e o OPEX, né, sendo que o CAPEX são os dispêndios que a concessionária vai fazer para a execução de investimento propriamente dito,
E OPEX são as despesas operacionais, né, para operar aquela infraestrutura. E eu acho que é importante dizer, eu não sei se alguém aqui já passou por esse dilema, mas às vezes tem muita discussão sobre a linha cinzenta entre o que é CAPEX e o que é OPEX, né? Às vezes acontece muita discussão se uma determinada atividade deve ser considerada investimento ou deve ser considerada operação. Eu me lembro que num projeto de trilhos tinha uma discussão se os dormentes, né, que são ali aqueles pedaços que podem ser de metal, de madeira, por que montam a via, né, o trilho, se isso era substituir esses dormentes, era CAPEX ou OPEX, né? Então, assim, tem um pouco dessa discussão. Se alguém aqui já passou por um debate sobre esse, quer trazer aqui? Não? Tá bom. E eu acho que isso é importante, assim, essa separação, ela é relevante e ela é importante, porque os investimentos acabam tendo, do ponto de vista jurídico, um outro tratamento, e aí aqui é quando finanças e direito começam a se conversar e às vezes é um casamento meio atritado, né, mas do ponto de vista legal, que a gente chama de investimento, né, são os tais bens reversíveis, né? Quando a gente, para quem já foi olhar a regra de indenização por extinção antecipada de contrato, já viu lá aquela regrinha que tem em contrato, tem na lei, de que vão ser indenizados os investimentos em bens reversíveis, não amortizados, não depreciados. E aí acho que as coisas, quero fazer esse disclaimer, não são necessariamente casadas, né, bens reversíveis e investimento, mas na prática, no universo jurídico, no contexto, claro, de concessões de parcerias, muitas vezes o que é investimento acaba levando essa alcunha de bem reversível e isso às vezes mais confunde do que esclarece, mas é uma realidade. E a questão, assim, e o investimento acaba sendo muito relevante também, a definição do investimento, quando a gente está pensando na remuneração do projeto. Afinal de contas, a remuneração ela é sobre o investimento, né, do ponto de vista financeiro. E, e, e isso vai ser um dilema quando a gente estiver falando de projetos, aqui nesse próximo slide, que eventualmente, não, está no outro, que eventualmente não tem investimento muito relevante. Como é que você trabalha a remuneração desses projetos? Mas vamos falar disso quando a gente chegar lá. Aí, um outro aspecto importante aqui, também do ponto de vista conceitual, pensando aqui né, no papel dos investimentos no contrato de parceria, é a questão do prazo, né? E as parcerias, em regra, são definidas por serem contratos de longo prazo, de, né, 20, 25, 30, 35 anos. A gente tem concessão de 90 anos no Brasil. E esse longo prazo, né, às vezes, do ponto de vista jurídico, ele acaba sendo uma coisa meio quase que da natureza do contrato, uma coisa meio etérea, às vezes decorre da lei, mas na verdade a questão do prazo, né, ele é muito relevante em função da necessidade de amortização dos investimentos. Então, essa correlação entre o investimento e o prazo que é necessário para amortizar o investimento, ela é muito importante para a gente compreender tanto o papel do investimento quanto do prazo. Né? E aí, enfim, só para nivelar aqui conceitualmente, né, o que é amortização? Basicamente, o conceito de amortização é a recuperação pelo investidor do valor, do montante de dinheiro que ele investiu, que ele despendeu para executar um determinado investimento. E essa amortização ela é acrescida de uma remuneração
sobre esse capital empregado, né, uma espécie de juros. E aí o interessante aqui é que na lógica, né, mais financeira desses contratos, quanto mais tempo você tiver, né, de execução contratual, mais tempo você tem para diluição desse capital investido, mais tempo para amortização. E lembrando que muitas vezes os investimentos eles são realizados, no princípio do contrato, né, então a gente tem, seja num projeto greenfield, seja num projeto brownfield de revitalização, você tem, investimentos muito concentrados nos primeiros anos do contrato, às vezes com ciclos de investimento no começo e depois no meio, mas você tem todo, o período contratual, para fazer essa amortização. E aí, fazendo de novo a ponte com o jurídico aqui, essa longevidade dos contratos, ela é importante para um conceito muito caro para os advogados que trabalham no setor, que é a tal modicidade tarifária. Então, quanto mais tempo você dá, né, em tese, mais menor você consegue, transformar a tarifa, né, o output da tarifa, porque mais tempo há para amortizar aquele investimento. Ou nos contratos em que não há uma tarifa, mas há um pagamento público, tipo uma concessão administrativa, você também reduz o pagamento público quando você aumenta o prazo e consegue diluir mais a amortização daquele investimento. Então, essa reflexão sobre a relação entre investimento e prazo, ela acaba sendo muito importante, para pensar a capacidade de pagamento do usuário, né, do contribuinte, porque no final do dia também quando o pagamento é público, quem está pagando é o contribuinte, né, então, Gabi. Oi, pois não, Oi, Caio aqui. diga lá. Cabe também nesse ponto que você colocou agora, além de prazo para amortização do investimento e modicidade tarifária, capacidade de pagamento ali dos usuários, cabe também falar com relação ao alinhamento talvez de incentivos ali, com relação ao dimensionamento do investimento versus o prazo para mantê-lo e a decisão que normalmente está alocada ao privado de escolher a melhor alternativa de investimento, né, na infraestrutura. Cabe falar desse alinhamento do longo prazo? Perfeito, com certeza, Caio. Acho que essa reflexão, né, de que você no conceito da parceria você une no mesmo agente, né, a obrigação de implantar e de operar aquela infraestrutura, isso tem uma correlação enorme com a questão da longevidade, acho que você colocou muito bem. E tem também uma correlação importante que a gente vai ver depois, com a flexibilidade que você dá para as escolhas desse investimento, né? Porque se o sujeito vai operar aquilo por 20, 30 anos, talvez faça sentido ele ter a prerrogativa de escolher a forma de a solução de engenharia, a tecnologia. Então, tem essa questão de juntar, né, no mesmo, uma mesma pessoa jurídica, né, a implantação e a operação, tem esse impacto aí nessas duas vertentes. Bom ponto, Caio, obrigada. Bom, seguindo aqui, pessoal, e acho que assim tem um outro aspecto aqui da longevidade que talvez é um pouco mais anedótico do que teórico, conceitual, mas que vale ficar a mensagem, que é uma questão de estabilidade, né? Acho que também toca com o que o Caio falou aqui, né? De você ter a construção e a operação no mesmo escopo, mas aqui é uma perspectiva de estabilidade, de rotatividade daquela infraestrutura, né? Então, acho que assim, a gente não pode ignorar que o processo de estruturação e modelagem de um projeto é um processo muito complexo, né? Ele pressupõe contratação de consultoria ou um PMI, né, um procedimento de manifestação de interesse, elaboração de estudos de engenharia, de operação, ambientais,
jurídico, enfim, isso tudo tem que se conversar numa modelagem econômico-financeira. Aí vai para uma consulta pública, para uma audiência pública, para um processo licitatório, com prazo, com recurso. Assim, é uma iniciativa muito trabalhosa, né? Se a gente tivesse que, a cada 5, 10 anos, estruturar um novo projeto, porque a gente não pode ter contratos mais longos, isso eu acho que seria um desafio muito grande para a administração pública em geral, né? E eu acho que para a administração pública também é importante alguma estabilidade dessa contraparte, né? Trocar de concessionário é algo que pode ser muito traumático, né? Tanto que abrindo um parênteses aqui, tenho muita reserva com essa lógica de que a gente tem que licitar tudo sempre, que a gente não pode, que não deve haver renovações, prorrogações. Eu acho que do ponto de vista da administração pública, às vezes pode fazer sentido sim manter um funcionário que está prestando bem um serviço, que está desempenhando bem, do que correr o risco de fazer uma nova licitação e vir alguém que não preste um serviço tão bom. Claro, isso não significa que, assim, vá para ficar para sempre, né? Claro que a licitação tem uma função super importante, mas eu acho que tem tanto dessa relação administração pública e privado, que requer estabilidade, né? Requer prazo, requer tempo. Então, acho que a longevidade dos contratos também conversa um pouco com essa exigência. E aí, quando a gente olha para a legislação, é muito interessante como, assim, praticamente tudo que tem na legislação sobre investimento é para dizer que os contratos vão ter o prazo necessário à amortização dos investimentos. Só para dar uma geral, assim, não vou ler tudo isso aqui não, tá, gente? É só para vocês verem assim como tudo, ó, setor elétrico fala do prazo necessário à amortização dos investimentos. Lei Geral das Concessões fala do investimento da concessionária, seja remunerado e amortizado mediante exploração de serviço da obra ou por prazo determinado. Lei de PPP, prazo compatível com a amortização do investimento realizado. Saneamento, prazo de vigência compatível com a necessidade de amortização de investimentos. Então, assim, boa parte da legislação, deixa eu não tinha meu botão de voltar aqui, vou ter que colocar manual, tem a ver com, onde é que eu estava aqui? Aqui, com conectando a lógica do prazo com o prazo com tempo necessário para amortização de investimento. E aí, eu mencionei essa parte aqui muito brevemente, acho que vale aqui aprofundar um pouco mais. Assim, existe também uma questão do tamanho desse investimento, né? Então, eu falei aqui do projeto do trem intercidades, né? O lote noroeste, que eram 6 bi de investimento. Assim, é um investimento de grande magnitude, né? Tudo bem, no caso do Noroeste não é greenfield, mas com muita expansão de capacidade, de recuperação, de pavimento, etc. Você precisa ter esse longo prazo, né, de novo, para amortizar esses vultosos investimentos. Então, essa é uma lógica muito aderente a este tipo de projeto. Mas existem, né, como eu mencionei, ativos que são primordialmente um esforço de operação, né, que não tem um grande investimento associado a ele. Então, para trazer aqui 2 exemplos para vocês, né, e aí, enfim, não é acho que isso aqui dava uma aula inteira, porque é super interessante, mas vou trazer aqui só para ilustrar, tá? Um exemplo são das concessões de ônibus, né, em que o principal investimento do ponto de vista de CAPEX são as garagens, né? E aí, muitas vezes, como a localização das garagens é um diferencial competitivo muito grande para os incumbentes, vários projetos de concessão de ônibus
já colocam a garagem como um investimento a cargo do poder público, vai ter que desapropriar ou usa uma garagem do poder público para evitar essa vantagem, entre aspas, concorrencial. Então, aí você olha para o projeto de ônibus sem a garagem e ela é intensiva em OPEX, né? É combustível, é mão de obra, é manutenção. O CAPEX, se você inclui o ônibus ali, o veículo em si, ele também, no final, tem uma vida útil ali que ele se exaure junto com o contrato, praticamente. Não dá nem para falar em reversibilidade desse bem, muitas vezes, né? Estou generalizando coisas aqui que tem várias nuances. Mas o fato é que é um tipo de projeto, né? Se alguém aqui já trabalhou com concessão de ônibus vai saber do que eu estou dizendo, que é muito difícil você botar ele na caixinha de remunerar a TIR de um contrato, de um modelo econômico financeiro de uma concessão de ônibus, é tipo 30%, 35%, e não porque o sujeito do outro lado vai ficar milionário, mas é porque o investimento é baixinho. Né? Então, você passa a ter um conjunto de distorções no modelo econômico financeiro desse tipo de projeto, que bota, inclusive, em xeque essa dinâmica de você remunerar o investimento. Né? Porque quando o investimento é muito baixo, você tem essa distorção quase que matemática aqui, e que gera muita incompreensão, né, em geral, assim, em agentes públicos e privados. E aí talvez até fosse o caso de pensar em outras formas de remunerar esse tipo de serviço, por uma taxa de administração, enfim, aí também é outra discussão. E um outro exemplo de concessão que geralmente é intensiva em operação são as operações de resíduos sólidos, né? O setor de resíduos sólidos, que o principal ativo, né, o principal CAPEX é o aterro em si, assim, falando aqui das mais tradicionais, hoje existem outros arranjos. E o resto é intensivo em OPEX, né? Então, assim, para esse tipo de ativo, né, de projeto, às vezes essa lógica toda que a gente está discutindo aqui, de amortização de investimento, longo prazo e tal, não faz muito sentido, tá? E aí, isso é pouco discutido no setor de infraestrutura em geral, bem específico desses setores. Eu não sei nem se tem outros setores que são operacionalmente intensivos e sofrem desse problema, mas acho que é importante vocês saberem que tudo isso que a gente está falando aqui de investimento, amortização, longo prazo, comporta exceções em alguns casos de concessões que são operacionalmente intensivas, tá? Bom, aí uma das perguntas que estavam lá no início do curso, né, se os investimentos são obrigatórios, né? E aqui, assim, acho que tirando esse último ponto de exceção das concessões operacionalmente intensivas, tudo que a gente falou até aqui dá o tom da relevância dos investimentos para os projetos de parceria em geral. Né? Ele é necessário para a lógica econômica dos contratos por longo prazo. Quando a gente olha para a legislação em geral, né? E aqui eu trouxe 2 trechos da lei de concessões, né? Da 8987, de forma interessante, ela não faz menção a investimentos quando ela define concessão de serviço público, mas ela faz referência a investimentos quando ela fala em concessão de serviço público precedido da execução de obra pública. E eu acho que isso é muito um reflexo do que a gente estava falando no início da aula, de lá na década de 90, os investimentos não terem tanta relevância explícita, né? Acho que é óbvio que eles sempre foram importantes, sempre serão, mas do ponto de vista do que está na lei, no contrato, a gente não tinha esse destaque para os investimentos. E isso é bem refletido aqui na Lei 8987, mas quando a gente vai para a legislação setorial, a gente percebe um fenômeno um pouco diferente.
né? Então, por exemplo, quando a gente olha para saneamento, a gente vê que a legislação determina que os planos de investimento e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. Assim, não é uma coisa que diz, olha, investimento é obrigatório, mas fala em plano de investimento. Então, será que é obrigatório quando a gente fala em plano de investimento? Dá para depreender que dali decorre uma obrigação de fazer investimentos? E aí, para a turma que não é do direito, eu antecipo que essas são daquelas perguntas que quase sempre são sem resposta, tá? Mas que são provocações que a gente tem que se fazer. Aqui, ainda no setor de saneamento, quando a legislação fala da instituição das tarifas, ele menciona que elas têm que ser suficientes para a geração dos recursos necessários à realização dos investimentos. Bom, então será que o investimento é obrigatório? Quando a gente olha para a questão da ANA, né, existe lá uma obrigação de que as normas de referência da ANA tratem das condições de investimento. Então, se tem uma norma de referência, então talvez o investimento seja obrigatório. Não sei, ninguém diz. Quando a gente vai para o setor portuário, né, ele fala a definição dos investimentos de responsabilidade do contratado é cláusula essencial. Aqui parece que no setor portuário só definiu o que é investimento, que são a cláusula essencial. Sei, talvez. E é curioso notar que mesmo nos casos de regime de autorização, né, no setor portuário, existe exigência legal de que o autorizatário promova os investimentos necessários para a expansão, modernização das instalações portuárias. E a ANTAC tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento desse cronograma de investimentos. Ainda aqui no setor portuário parece uma coisa mais clara em relação a essa obrigatoriedade. Quando a gente vai para telecom, né, ficou muito explícita a necessidade de investimento para quem está migrando do regime de telefonia fixa comutada, né, o STFC, para o regime de autorização. O investimento ele é uma condição para essa conversão. Então, aqui também parece que em telecom, nesse caso específico da conversão do STFC para autorização, tinha uma exigência de investimento. Mas vocês notem que, assim, é uma coisa meio pouco clara, né? A lei de concessões, que deveria ser, né, a referência maior, não fala muito explicitamente, fala na definição de concessão precedida de obra pública, é o único lugar que ela fala em investimento. Aí, quando a gente olha em caráter transversal, né, buscando aqui uma referência que não seja aplicável a um setor específico, embora essa lei tenha lá no seu preâmbulo uma aplicabilidade restrita a um conjunto de setores, a essa 13.448, mas é a lei que fala das prorrogações antecipadas. Ela fala que a prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos. Então, assim, para fazer a prorrogação antecipada, precisava de novos investimentos. Daqui ele vira uma necessidade. E aí o que eu posso dizer para vocês, assim, que apesar de não ter resposta, né, para não deixar a coisa muito solta, acho que assim, a legislação não pensou nos investimentos de uma forma consistente, coesa, né, e aí é o nosso papel aqui pensar em investimentos de uma forma consistente, coesa. Acho que assim, lembrando da importância que eles têm no contexto das parcerias. E aí, assim, acho que a conclusão que eu posso trazer aqui para vocês é que, apesar de não haver uma exigência objetiva de investimentos mínimos nas concessões, não obstante aqui alguma exceção ou outra na legislação, a lógica que a gente vê nos contratos pressupõe a execução de investimento, né? Então, é uma coisa muito mais assim de uma interpretação da lógica econômica, da longevidade, da necessidade de amortização para justificar o prazo, de algumas coisas que a gente vai pensando na legislação para dizer que, olha, investimento é um elemento importante e talvez definidor das parcerias, tá? Acho que é um pouco essa provocação aqui que eu queria deixar para vocês. E aí tem
particularidade, que é o caso das PPPs, né? E aí, de novo, assim, um pouco o contexto da nossa legislação que não conversa entre si. A lei de PPPs, que é a 11.079, ela diz lá no seu artigo 2º, parágrafo 4º, que é proibido fazer contrato de PPP cujo valor seja inferior a 10 milhões. Na verdade, na redação original da lei, esse valor era de 20 milhões e em 2017 virou 10 milhões. E aí, os juristas, advogados, ficaram muito tempo se perguntando, mas por que raio tem essa regra, né? Por que é proibido fazer um contrato com valor inferior a 10 milhões? E aí, assim, só abrindo um parênteses, valor de contrato é quase qualquer coisa no mundo da estruturação. Não tem nenhuma regra legal que diga, olha, o valor do contrato é o valor do investimento, ou o valor do contrato é o valor que esse projeto, das receitas que esse projeto vai gerar. Então, assim, valor de contrato, você pode fazer o que você quiser, basicamente. Claro, tem que ter uma explicação, mas não tem uma regra. Então, quando você bota na lei, né, uma disposição que diz que não pode ser inferior a 10 milhões, não quer dizer muita coisa. Se o valor do contrato é qualquer coisa, e se vocês começarem a prestar atenção na cláusula de valor de contrato, dos contratos, dos projetos que vocês estudam, vocês vão ver que, no fundo, assim, o esforço do gestor responsável pela estruturação do projeto é botar o maior valor de contrato possível. Então, geralmente, assim, é a soma das receitas a valor constante e mais o investimento, né? Então, o cara tenta fazer assim, somar tudo que tem no contrato de cifra e dizer que esse é o valor do contrato. Por quê? Porque o valor do contrato calibra o percentual das garantias, tanto da garantia de proposta na licitação, que é 1%, quanto das garantias de execução de contrato, que pode variar ali, acho que de 5 a 10, se eu não me engano, ou, sei lá, de 1 a 5, não lembro agora a regra exata. Mas, assim, o valor do contrato cumpre a função exclusiva de calibrar a garantia. Pois não, alguém levantou a mão aqui. Esses 10 milhões seria o CAPEX ou uma série de outras coisas que entrariam no contrato? Essa é a minha dúvida. E eu acho que essa é a dúvida de todo mundo, Denilson. Assim, inventaram lá essa regra e não explicaram o que é os 10 milhões. Né? E aí os advogados se puseram a se debater, uns diziam, olha, isso aqui devia ser o valor de CAPEX, é o que faz sentido, né? Assim, é a melhor interpretação que a gente pode dar, é que isso aqui é um valor de CAPEX, porque ninguém ia fazer uma regra dessa da lei para falar do valor de contrato, que pode ser qualquer coisa. Mas, como eu disse, valor de contrato não é necessariamente o valor de CAPEX. Então, ninguém sabe. Mas existe essa controvérsia, tá? Eu trouxe aqui para vocês só para vocês saberem que existe essa discussão. Então, assim, tem autores que vão dizer os 10 milhões são um valor de investimento mínimo. Gabriela, eu acho que faz sentido. Né, assim, acho que não tem lógica a gente falar de contrato de longo prazo sem falar em investimento, até para evitar uma situação que seja ruim para a administração pública, de ter um contratado lá só com serviço que fique anos sem fazer investimento. Fala, Caio. Ô, Gabi, na verdade eu estava. É só para contribuir aqui um exemplo, para dar um exemplo, né? Há um tempo atrás eu estava vendo um projeto em que também, né, tinha a cláusula de valor do contrato, tinha o valor das receitas que eles usaram, então era 2 bi tanto, que não queria dizer absolutamente nada, porque a projeção de receita do cara estava questionável. O volume estudado de investimentos era, sei lá, 150 ou 200 milhões de CAPEX e de OPEX mais um monte. Aí eu fui detalhar isso e descobri que, na verdade, era um play de desinvestimento. Não. O CAPEX, na verdade,
era para estar em torno de 10, 15 milhões e o OPEX uns 400. Era um negócio de desinvestir e melhorar OIM, entendeu? Ou seja, o estudo estava completamente equivocado e essa tentativa de encontrar o melhor valor do contrato para legalmente ticar, né, a cláusula, também estava enviesado. E eu acho que assim, esse exemplo é ótimo para mostrar como não tem muito essa conversa, né, entre o advogado, o jurídico que está pensando o projeto e o cara que está fazendo as contas, né? Então a coisa sai muitas vezes, às vezes de forma deliberada, às vezes não, algo que não faz muito sentido, né? Mas Pois bem é. interessante. E aqui no caso das PPPs, acho que vale lembrar que a gente está falando também de dinheiro público, né? Assim, quando o governo está pondo dinheiro, e aí eu acho que isso reforça a tese, né? Aí, Denilson, tentando dar um pouco de resposta, eu acho que reforça a tese de que sim, a gente está falando de um investimento mínimo aqui. Porque, de novo, né? Eu acho que quando você está no contexto aqui do dinheiro público pagando, não faria muito sentido que fosse só pela prestação de serviço por 30 a 35 anos, né? Então, enfim, é o que me parece, mas você vai ver vocês verão, né, todo tipo de opinião a respeito desse tema, tá? É porque, viu, Gabriela, por exemplo, se você for para uma coisa mais micro, por exemplo, um município pequeno que vai fazer uma PPP de iluminação pública, às vezes fica um valor muito mais baixo. É uma coisa que o município precisa, mas que, né, assim, de uma certa forma, você começa a engessar, porque esse número me parece meio cabalístico, né? 10 milhões, mas de onde saiu esse número? E eu acho que a mudança da lei de 20 para 10 é exatamente uma resposta para esse tipo de fenômeno que você traz, entendeu? Olha, tem município pequeno, tem projeto de IP, né? Precisamos fazer uma coisa mais palatável. E aí acharam que o 10 milhões cobriria. Bom, pessoal, aqui para entrar no nosso último tema da aula de hoje, desculpa que estourei um pouquinho, mas são só mais 3 slides, tá? E aí aqui eu prometo encerrar as discussões mais conceituais de legislação com vocês, para na próxima aula a gente já ir mais para casos concretos, tá? Acho que tem um ponto super importante a respeito dos investimentos, né, que é o tal dever de atualidade. Eu não trouxe aqui a legislação, que eu achei que ia ser demais, mas a gente tem na Lei de Concessões, artigo 6º da Lei 8987, ele fala num tal dever de atualidade do serviço, né? E essa é uma redação que acaba sendo reproduzida em todos os contratos. E aí esse é um que é um estudo super interessante se você pegar lá os contratos da década de 90 e ver como é que, e até hoje, como é que esse assunto foi evoluindo, né? E aqui, assim, meio que cabe tudo aqui também, quando você fala, né? Seja a lei ou o contrato, fala assim, concessionária, olha só, aqui você tem um dever de manter o serviço atualizado. Aí eu falei assim, bom, então tá bom, para os concessionários de rodovia aqui, significa que você tem que implantar free flow em tudo por sua conta? Não sei, atualidade, manter atualizado, free flow virou moda, então agora todo mundo tem que botar um free flow na sua rodovia. E essa obrigação é sua, concessionária, nem venha me pedir um reequilíbrio. Sim, estou exagerando, acho que ninguém nunca vai fazer isso, tá? Mas tem coisas bem mais zona cinzenta aqui, né? Sei lá, tem. Gabriel, eu tenho pleitos que estão até em arbitragem, né, por conta do contrato aqui, que é justamente isso, atualizações de sistema, mudanças normativas do governo federal. Tipo, se for ler a cláusula pura e simplesmente dessas de atualizações, realmente tudo está na sua carga, mas como você consegue colocar isso no seu bid sem saber o que o governo federal pode mudar ou não? Um ponto de rodovias federais que é uma discussão grande é o sistema de informação rodoviário, né? Que a NTT implantou
e ela entende que isso é simplesmente uma melhoria e por trás é todo um sistema de gerenciamento que você tem que colocar dentro do seu contrato e que não estava previsto anteriormente. Você sai de envio de coisa simples, envio de relatórios mensais simplificados, né, via PDF para NTT, para uma cobrança do TCU, que a NTT deve ela ir dentro das concessões e buscar e pegar essas informações sem passar por um filtro, e que através disso a gente teve que atualizar todos os sistemas da concessão. Isso deveria estar precificado lá atrás? Isso é investimento, né, Eric? É dinheiro. E é investimento. É investimento. E essa pergunta é perfeita. Devia estar precificado? Quem sabe? Ou não, você tem direito a reequilíbrio. Assim, o grande drama dessa questão da atualidade é o caráter genérico dessas previsões, né? Elas são muito amplas. E tem até um esforço de melhorar isso. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, um pouco pegando essa trajetória assim, cronológica, né? Então, quando a gente olha lá para peguei aqui Supervias, contrato mais antigo, né? Até ainda peguei assim, o último aditivo que consolidou o contrato, que é de 2010, mas lembrando que esse contrato originalmente é de 98. Ele diz lá assim, né, acho pleno, o contrato diz, olha, você aqui, os serviços vão ter que ter continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade tecnológica. E numa concessão de mobilidade é quase também tudo e qualquer coisa, que a gente está falando de BIA aqui, né, de investimento em 2 palavrinhas, atualidade tecnológica. O que é, quem define, que tipo de atualidade é, não sei, mas é investimento, e tem uma grande discussão, quem tem que arcar, que tipo de investimento isso é. São Paulo, na concessão da Entrevias, né, que é o lote, acho que é o Centro-Oeste Paulista, se não me engano, você já vê aqui uma tentativa de explicar um pouco melhor que raio de negócio é essa tal atualidade, né? Então, o contrato vai lá e diz, olha, essa tal atualidade é caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalações e das técnicas da prestação de serviço de operação e manutenção do sistema rodoviário. Enfim, não sei também direito o que é isso. Alguém levantou a mão aqui. Flávio? Pois não. Gabriel, só para entender uma coisa, eu acho que qualquer atualidade tecnológica, ela está diretamente ligada à melhoria de eficiência operacional. Ninguém instala um sistema para fazer graça, para se vender, e ninguém deixa de fazer um sistema mais confiável, mais seguro e continua trabalhando com papel. Então, assim, não é muito mais lógico a concessionária de qualquer tipo de serviço público, ela ser responsável pela atualização, porque a eficiência operacional é dela, o custo é dela, a segurança do usuário ou de quem quer que seja que esteja se utilizando do serviço, ela também é responsável. Faz sentido discutir a atualidade? Obsolescência de trem é uma questão de atualidade tecnológica? Acabou a vida útil do seu trem, você é operador de um metrô, você comprou um trem usado, fez todas as revisões gerais específicas, acabou, obsolescência total. Aí eu sou governo e vou virar para vocês assim, Flávio, vem cá, atualidade tecnológica, esse trem aqui não dá mais. Pode comprar um monte de trem novo. Tá, mas aí o meu trem, ele atende... Não sei, mas olha aqui, eu como concessionário, o meu trem atende o headway. O meu índice de acidente é abaixo do limite aceitável. Eu tenho disponibilidade operacional dos trens. Eu vou trocar o trem para quê? Para agradar? Está obsoleto. Ele não atende a atualidade tecnológica. Mas ele tem ar-condicionado, ele atende iluminação, sinalização. Não sei, eu acho assim, é natural. Sem fim, né? Isso, assim, porque fica uma coisa muito difícil, não é claro e objetivo. Não é claro e objetivo. E de verdade, né, a concessão ela é entregar para o privado o serviço público.
E aí, se ele não, como você falou no começo, era muito aberto no começo e não define os parâmetros de mínimo de qualidade de serviço e tal, fica super aberto. Mas hoje em dia, acho que cabe à concessionária atender, porque ela pode ter um trem super novo e não dá, não obter a disponibilidade operacional e começar a comprometer headway dele. Então, assim, não é se é novo, se é velho, se tem iluminação LED ou sei lá, qualquer que seja o benefício ou a tecnologia. O fato é que tem que atender o serviço público em si. Mas, ok, é Faz super sentido. polêmico. Não, eu acho que, assim, Gabriela, tô contigo, tá? Tô só pondo aqui para provocar. Tá. Caio, você pediu a palavra também? Eu tava vendo aí você botar fogo, É. botando lenha na fogueira. Mas, na verdade, a gente vai falar só sobre o regime de regulação contratual, né? Porque no discricionário, essa tentativa, né, esse incentivo a diminuir essa imposição, na verdade, a se trocar de sistema para ter um ganho operacional é porque essas eficiências são compartilhadas nos ciclos, né? Talvez tenha um pouco desse viés. E também, e o contrário, no exemplo do trem, ao trocar um trem mais novo, seja pelo argumento, né, de atualização tecnológica, que eu acho que não faz muito sentido, ou por qualquer outro, a base de ativos regulatórios também vai remunerar esse novo ativo, provavelmente. Então, eu acho que a questão da discricionária aí, já te passo a palavra, Eric, assim, ela facilita essa discussão, sem dúvida, né? Porque você não tem o ônus que o Flávio está colocando, que bom, mas isso é da concessionária. Aqui você está dizendo, não, isso a gente vai ver e a gente vai remunerar se precisar, acho que fica mais equilibrada a discussão na questão da regulação discricionária. Diga, Eric. Não, eu só ia pontuar para o Flávio, que eu acho que ele até citou a questão do papel para o sistema, é que eu fui muito, vou dizer assim, quis colocar muito claro assim, a questão do sistema da mudança, mas na verdade o que eu citei, né, do que aconteceu na regulação das concessionárias de rodovias federais, é que por uma necessidade do regulador, o regulador impôs novos investimentos não previstos originalmente no contrato para o regulado. E era uma melhoria que ele gostaria de ter em dados e sistemas, sendo que esses dados eram entregues, né, de uma maneira talvez não como hoje uma inteligência artificial pode fazer de fato, mas que não existiam no contrato original. E por uma necessidade não por ganhos operacionais do concessionário, e sim do regulador, ele impôs uma necessidade. Então, como isso estaria dentro do escopo ou lá atrás, na hora, de novo, né? Tanto no edital quanto no BID, não estavam lá presentes, e aí então você é obrigado a fazer qualquer tipo de melhoria através do regulador, porque o regulador enxerga a necessidade, entendeu, Flávio? Foi nesse Eric, ponto que eu coloquei. Não, entendi. O Eric, mas aproveitar aqui, se a Gabriela CPF, permitir, né? se a Gabriela Claro, permitir, vai lá. perguntar, Eric, o seguinte: existe no contrato de concessão rodoviário, que é o caso que você está citando, tem o RDT, que é o Recurso para Desenvolvimento Tecnológico. Não seria isso a solução? Quer dizer, existe lá um valor, um dimensionamento do valor. Se estiver dentro do desenvolvimento, dentro do orçamento que tem, atende. Se não, não. Quer dizer, também é que a agência pode tudo, tá bom. Desculpa. Não, perfeito. É que assim, ó, esse é um exemplo prático e já existente, né? A agência ela obrigou as concessões a realizarem esse novo sistema, não remunerou, entendeu que isso não cabia, né, um recurso de desenvolvimento tecnológico, então não cabia um RDT, e ela não remunerou os concessionários na sua totalidade. Nós aqui, por exemplo, no nosso caso da Consebra, nós levamos isso para arbitragem. A gente está em andamento ainda na perícia, é um tema de perícia, e muitos dos temas regulatórios técnicos que a gente está hoje na arbitragem contra a NTT vai perder, né? Então, tipo, né? O Eric, assim, nesse seu aparentemente caso, vai perder. Foi o regulador CPF, né? Foi a vontade de um cara, pelo visto, né? Ou foi uma vontade colegiada isso aí?
Na verdade, tudo surgiu. Temos até acho que um amigo aqui do Tribunal de Contas, espero que, né, não leve a mal, amigo do tribunal que se identificou no começo. É bom se identificar de novo para a gente se Tem policiar, que viu? É saber. bom. Sim, Sem sim. querer fazer distinção, mas de repente botar uma estrelinha nele aí, Gabriela, é importante para a gente, viu? Mas adveia de uma questão que e eu até entendo que eu concordo, tá, com esse acórdão que saiu do TCU, indicando que o regulador não poderia ficar refém das informações passadas pelo regulado. É perfeito, eu acho que isso está muito correto. Só que, ao mesmo tempo, imputar toda a responsabilidade e os custos disso para o regulado também não está correto. Então, já que é uma necessidade, ela é latente, ela é real e é necessária, né? Porque o órgão, né, ele tem que ter disponível para ele hoje, com todas essas informações que nós temos, a capacidade de ele poder gerir os dados, né, gerados dentro da concessionária. Mas nada mais justo que, se há investimentos a serem realizados para isso, o concessionário regulado deveria ser reequilibrado, né? Isso é que a gente entra numa seara muito grande, como a Gabriela colocou, de equipamentos, né? E aí vem na questão, volta alguns slides atrás, eu até nem comentei, mas que é a questão quando a gente fala de o que é CAPEX para engenharia e o que é CAPEX para contabilidade. A gente entra numa briga diária dentro de uma concessão por conta disso, né? O que o seu, né, o auditor contábil vai olhar para a sua contabilidade e vai entender que aquilo ali é um CAPEX ou não. Temas de manutenção, né? Manutenção de pavimento que é uma briga gigantesca, é a curva A, depois de investimentos de ampliação de capacidade de qualquer concessão hoje, né? De qualquer tipo, e é uma briga eterna. E aí cai na questão também depois disso, o que entra como bem reversível, né? Dentro do contrato. Então, e aí vai virando uma bola de neve regulatória, né? Eu acho que aqui no caso da atualidade tecnológica em particular, é um problema sobretudo semântico, né, de qual que é o sentido dessas duas palavrinhas, assim. E aí o que eu queria concluir aqui nesse slide é que existe um esforço que eu acho muito meritório de tentar dar justamente sentido e concretude, né, palpabilidade para essas duas palavrinhas, né, para essa terminologia atualidade tecnológica. Não sei, assim, lá em cima, na Supervia, era só isso e nada mais. Na Entrevias, ali em 2017, havia um esforço de dar um sentido, né, do que caracteriza a atualidade tecnológica, mas ainda assim com pouca concretude do tá bom, o que a concessionária tem que fazer para atender essa regra, né? Que eu acho que no fundo todo mundo quer saber, beleza, mas o que a concessionária tem que fazer? Aí, e pipa, que eu acho que veio assim para talvez ser o que eu conheço de mais moderno nesse sentido de explicar a atualidade, quer dizer, olha, a concessionária tem o dever de observar a atualidade tecnológica, está tudo certo, desde que a atualidade tecnológica seja necessária diante da obsolescência dos bens da concessão que estão lá previstos em contrato e a necessidade dos cumprimentos dos indicadores de desempenho e outras exigências feitas no contrato. E aí, notem que, assim, investimento para cumprir indicadores de desempenho é algo que, em tese, você precificou na licitação. Então, tá tudo bem, né? Assim, não é uma coisa totalmente desconhecida, né? O incerto. Então, vejam que aqui é um esforço. Eu acho que a discussão da obsolescência, ela segue sendo com algum tom de controvérsia, mas até pela embate aqui com o Flávio, que Flávio foi só uma provocação, tá? Eu tô contigo. Mas vejam que existe assim ao longo do tempo um esforço maior de dar concretude a esse conceito, porque de fato é algo que impõe investimento, muitas vezes sem um reequilíbrio, né? Então é um investimento que em tese
tem que ser precificado na largada, mas acho que tem casos em que isso vai ser discutível. E a gente tem muita dificuldade de saber o que é, mas tem um esforço para melhorar. E aqui, para concluir sobre esse tema, e também aqui nossa aula de hoje, né, eu acho que assim, acabei já falando o que está aqui, né? Então, assim, atualidade é investimento, né? Por isso que eu trouxe aqui para a gente discutir. Se for algo muito genérico, que não explica o que é obrigação, e aí não explica e não dá um direito ao reequilíbrio, eu acho que isso pode ser interpretado que juridicamente se chama de uma condição puramente potestativa, né? Para explicar aqui para os engenheiros, administradores, é basicamente uma obrigação que não é oponível à concessionária, porque ela depende da vontade de uma parte só, né? No caso aqui, ou o poder concedente ou da agência. Então, se ela tentando aqui traduzir, ela é tão abstrata que ela não é nada, então ela não pode ser exigível. Mas eu acho que esse é um raciocínio que se aplica quando a gente está diante de assim, isso é uma tese, tá, gente? É a minha opinião, e eu acho que isso se aplica quando a gente tem um contexto aí de realmente daquela vagueza que só fala em atualidade tecnológica. E acho que depois disso tem um esforço para deixar isso aqui mais claro, né? Lembrando que essa questão aqui, acho que foi bem colocado pelo Éric, pelo Flávio, também aparece na regulação, né? Então, assim, você tem normativos que começam a tratar do tema, e aí, ano que vem, que medida isso conversa com um contrato ou não. Mas, enfim, acho que para concluir aqui a aula de hoje, fazer um breve fechamento, que a gente já passou aqui um pouco do horário, e também abrir aí, eu sei que tem gente que já está com horário, precisou sair, mas estou aqui à disposição se vocês quiserem debater um pouquinho mais. Mas só para concluir, assim, acho que o esforço aqui, enquanto nossa primeira aula, foi trazer um pouco desse olhar de passado, presente, passado e presente, né? Acho que falar de futuro é meio difícil aqui. Mas um pouco de passado e presente, e como é que o conceito de investimento foi permeando isso, né? Como é que ele era tratado, como ele passou a ser. E eu acho que, e aí alguns conceitos, como a questão da atualidade, do longo prazo, para que a partir de amanhã a gente consiga entrar numa discussão mais de modelagem propriamente dita, né? Então a gente vai falar de subsídio referencial, vinculante, trazer exemplos bem concretos para vocês olharem um pouco mais na prática, assim, quais são os mecanismos que existem hoje para pensar investimento em contrato. Então é isso, pessoal. Abra a palavra aí se alguém quiser fazer mais alguma ponderação, senão a gente encerra para amanhã. Só vou fazer um comentário só, Gabriel, que eu acho que essa ponderação ela é bem interessante dos investimentos. Hoje as agências têm usado muito a teoria dos jogos, né? E principalmente a questão do jogo do regulador, né? Onde ela contrapõe as necessidades públicas versus o valor de investimento versus o ganho de capital do privado que está investindo. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje muito e não, assim, eu estou hoje em um contrato de rodovia, mas o grupo que eu trabalho tem, né, nós temos Viracopos, que também é um case muito emblemático. Acho que o grupo TPI hoje nós temos muitos cases emblemáticos, né, em todas as áreas, e traz isso, sabe? Os órgãos de controle junto com as agências, elas estão minando de tal forma a taxa de retorno, né? Olhando para que isso não seja um ganho exacerbado, né, dos entes privados, por todo o problema que nós tivemos alguns anos atrás no Brasil, principalmente na área de engenharia, né, de infraestruturas, e que estão dificultando cada vez mais e afunilando o mercado de concessão e parcerias, né? A gente sai de algum tempo atrás, onde nós tínhamos vários entes, vários players no mercado, e a gente vê que hoje, nos últimos tempos, pouquíssimos players, principalmente internacionais, têm interesse de vir para o Brasil justamente por isso, né? Então, acho que é excelente esse debate em relação a
que nós estamos tendo aqui na aula, Gabriela. Obrigado. Bacana. Obrigada a você, Eric, aí, pelas contribuições. Mais alguém, gente? Bom, então tá bom, pessoal. Muito obrigada aí. Prometo amanhã tentar. Acho que pulando as apresentações, a gente vai conseguir, quem sabe, terminar até um pouquinho antes. Tá bom. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. Obrigado, boa noite. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. boa noite. Amanhã. É.